Coração Dragão. Até já. Dia do Clube. Coração Dragão. Há corações que batem diferente, carregam memórias, conquistas, vidas vividas. Um fogo que atravessa o tempo, não se apaga, mesmo na saudade contida. Os que já partiram ainda sussurram histórias, entre lágrimas e sorrisos, entre ontem e amanhã. A chama ergue-se mais forte a cada memória, mais alto que o tempo, mais viva que o amanhã. É o pulsar da cidade, é o sentido do povo, é a alma de um clube que nunca se cala. Coração de dragão, orgulho e fogo, hoje celebramos juntos no dia do clube, a nossa casa. No encontro de todos, na festa da paixão, rostos e vozes se unem numa canção, entre cores, bandeiras, sonhos e emoção. Azul e branco no peito, viva a devoção. É o pulsar da cidade, é o sentir do povo, é a alma de um clube que nunca se cala. Coração de dragão, orgulho e fogo, hoje celebramos juntos no dia do clube, a nossa casa. E mesmo quando o tempo levar quem amamos, a chama permanece, os lembramos no abraço de um amigo, no canto entoado.
O dragão renasce eterno apaixonado. Sem memória, não há história. Sem memória, não há futuro. Super Porto. Seguimos juntos. Bom dia, dragões portistas. Bem-vindos ao Dia do Clube Coração Dragão. É para nós um enorme gosto ver esta sala repleta de portistas, de gente que vive o portismo todos os dias. E é para nós uma honra receber-nos porque estamos todos em nossa casa. Hoje, o Coração Dragão representa o amor que cada um de nós tem pelo Futebol Clube do Porto, a paixão que cada um de nós tem pelo Futebol Clube do Porto, a força que trazemos ao Futebol Clube do Porto, a resiliência que trazemos ao Futebol Clube do Porto. Vamos abordar aqui, ao longo do dia, o dia longo, vários temas. Infelizmente temos um tema que vai ser falado ao longo de todo o dia, que é o Porto de Eternidade, para recordar o nosso presidente dos presidentes, o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, e também... E logicamente também o nosso bicho, Jorge Costa, que esteve presente no último evento do Dia do Clube. Teremos também o Porto de Mística, que, como sabem, teve que ter uma alteração à última da hora, mas isso demonstra que o Futebol Clube do Porto tem no seu historial muitos jogadores com mística. Ou seja, nós conseguimos olhar para o historial do Futebol Clube Porto e encontrar um naipe enorme de jogadores com mística, de jogadores que todos nós vemos que representam e sempre representaram o Futebol Clube do Porto. Isso para nós é um orgulho. Depois teremos o Porto de Salto Alto, que será um painel onde vamos abordar o desporto no feminino, que é uma aposta cada vez maior do nosso clube e que eu acho que faz todo o sentido. E, portanto, vamos tentar perceber como é que se tem desenvolvido o desporto no feminino no clube e também a forma como o feminino vê o desporto e as instituições desportivas. E, para finalizar, teremos o Porto de Títulos. O Porto de Títulos é... nada mais, e aí então era um painel fácil de encontrar, porque quase todos os atletas que passaram pelo Futebol Clube Porto conquistaram títulos. E nós procuramos ter atletas que estiveram nas diferentes conquistas europeias do Futebol Clube Porto, em décadas diferentes, porque isso mostra o quê? Que nós não ganhamos por acaso uma vez, nós ganhamos em décadas diferentes, em tempos diferentes, com plantéis diferentes, e essa é a nossa consistência. Agora, como devem calcular, não sou o único rosto deste evento. Temos hoje aqui uma equipa brutal, mas essencialmente eu tenho que chamar os meus dois grandes parceiros para virem aqui ao palco. O Paulo Santos, para quem peço uma salva de palmas. E o Bruno Sousa. Logicamente, também temos um enorme apoio dos nossos patrocinadores, porque é evidente que sem eles nós não fazíamos isto. E eu queria pedir uma salva de palmas para o Dr. João Lima, que está aqui presente. Temos também o patrocínio do restaurante Mirapar, que não está aqui presente, mas estará da parte de tarde. E quero também agradecer a toda esta equipa que colabora connosco. Às meninas do secretariado que estão lá fora e que são as primeiras a receber-vos com um sorriso e que eu não posso chamar aqui. Ao Vítor Sousa, que é o nosso fotógrafo oficial e que também está aqui connosco. Ao nosso enorme João Dias, que já teve a possibilidade de atuar.
E vou deixar para o fim o Super Porto, porque o Super Porto, neste momento, é um apoio para nós muito importante para o dia e para o pós-evento, com tudo que é realização de vídeos. Eu queria chamar o Bruno Garcia, o Joel Souza e a Bárbara Garcia. Bárbara. Joel. E agora, por fim, tenho que agradecer, como é óbvio, à direção do Futebol Clube do Porto, aqui representado pelo nosso presidente, que muito nos honra a sua presença, André Vilas Boas. E há também alguns nomes que eu gostava de mencionar por todo o suporte que nos dão. O Tiago Madureira, que não está aqui presente. O Tiago Gouveia, que está ali ao fundo. Obrigado, Tiago. Mas, muito em particular e muito em especial, pelo enorme trabalho que tem desenvolvido, por todo o apoio incansável que dá ao dia do clube e acredito que aos sócios e adeptos do Futebol Clube do Porto, o Francisco Araújo. Obrigado, Francisco. Obrigado. E agora, para nos dar as boas-vindas, logicamente, vou passar a palavra ao nosso presidente, André Vilas Boas. Bom, obrigado, bom dia a todos. Mais um bom dia para estar presente da massa associativa do Futebol Clube do Porto, neste dia do clube, onde vou aproveitar para lançar aqui alguns desafios. Em primeiro lugar, felicitar e saudar aqui o vice-presidente Francisco Araújo, o Paulo Bizarro, o Paulo Santos, o Bruno, pela bonita iniciativa, e que, como falávamos há pouco, vai, segundo me parece, já no 20º encontro, não no 20º encontro seguido, mas numa linha de crescimento, seguramente, com a presença que aqui hoje está instalada. Eu não consigo ficar indiferente à música que ouvi, porque entrou-me no ouvido e há bocado estava sentado, já estava a cantá-la. Ia lançar ali ao Tiago Gouveia o desafio de hoje celebrarmos num post em conjunto este dia do clube, precisamente, se vocês me permitirem, com os devidos direitos de autor, com este belíssimo vídeo que vocês passaram, que não deixa de emocionar, porque a letra é bonita, reflete muito o portismo. Tem ali figuras históricas que perdemos este ano e que vão deixar muita saudade, e acho que nada podia ser mais apropriado do que celebrar o dia do clube, se me permites, com este vídeo postado nas nossas redes sociais, que acho que vai ter um tremendo impacto. Em seguida, agradecer-vos. Este movimento associativo que se dá aqui hoje no dia do clube tem-se dado também em várias frentes. Nós estamos a crescer a nível de sócios 15% ao ano. Eu acho que uma percentagem traduzida não reflete bem o verdadeiro significado do que é crescer e ser Porto. Quando falamos em percentagens e em crescimento comercial, a realidade é que ele está a acontecer. O ano passado, se calhar, fazíamos esta reflexão muito por conta do que foi o movimento eleitoral. A realidade é que não tem nada a ver com o movimento eleitoral. Tem uma nova forma de viver o Porto, um novo compromisso com o Porto. O crescimento também do portal do sócio, o portal da bilhética, portanto, tudo movimentos aos quais vocês são responsáveis, e não posso deixar de vos agradecer precisamente este crescimento que muito nos serve. Crescimento nos lugares anuais também, passamos a ter lista de espera, crescimento nos camarotes, que também temos lista de espera, portanto,
Nós, enquanto direção, estamos aqui para vos servir, proporcionar-vos uma melhor experiência. Tivemos recentemente as Rosetas de Diamante, que foi um evento também super emocionante e emocional. Deslocaram-se àquele palco sócios do Futebol Clube do Porto com 94 anos. Eu acho que ser sócio do Futebol Clube do Porto com 94 anos não tem nada a ver, pelo menos com a minha parte de associativismo, onde o meu avô me tornou sócio e foi pagando as cotas durante alguns anos. E depois os pais tomam conta e em sucessiva tomamos nós conta das nossas cotas. Teve muito significado. Portanto, nós honramos as Rosetas de Diamante com a celebração no dia de aniversário do clube. Este é outro desafio que queria lançar aqui a este trio maravilhoso dos dois Paulos e do Bruno, que é fazer este dia do clube no dia de aniversário do Futebol Clube do Porto. Porque, em realidade, nós juntamos as Rosetas de Diamante nesse dia para dar ainda mais impacto e significado. Eu e o Tiago temos-nos debruçado também sobre a possibilidade de fazer os Dragões de Ouro precisamente no dia 28 de setembro, que acho que faz sentido. E este dia do clube ia acrescentar e embelezar o que é um movimento associativo à volta do Futebol Clube do Porto, porque acho que deve refletir-se em tertúlias, em convívio, em presença de ex-jogadores, ex-glórias do clube, partilhar histórias entre sócios e acho que dá mais colorido. Portanto, eu quero, ou nós queremos, enquanto direção, transformar também o dia de aniversário do clube. Em realidade, ele é um dia que honra as grandes pessoas que passaram neste clube. Portanto, deslocamos-nos ao mausoléu do Futebol Clube do Porto para honrar muita gente que lá está. Honramos também as pessoas que nos deixaram, que deixaram tudo em campo. E que morreram este ano e que nos vão deixar muita saudade, mas tem que ser mais do que isso. Tem que ser movimento associativo, tem que ser orgânico, tem que ser presença, tem que ser tertúlia, tem que ser paixão pelo Futebol Clube do Porto. E o dia do clube, mais os Dragões de Ouro, acho que ia dar aqui um significado muito, muito bonito a esta festa. Portanto, como fim desta minha intervenção, agradecer-vos novamente. Eu tenho uma pequena surpresa que lancei hoje de manhã. Gostava muito que passassem, e como vão honrar o Presidente dos Presidentes, Jorge Nuno Pinto da Costa, gostava muito que passassem pelo memorial que está instalado lá em baixo. Portanto, o memorial que está instalado lá em baixo terá provavelmente 20% dos objetos que foram deixados. A verdade é que o volume de objetos e de homenagens foi enorme. E o que está lá em baixo representará 20%. Muitas das mensagens que lá estão são mensagens que vão tocar-vos profundamente. Nós tentamos observar uma ordem cronológica, portanto, em realidade, aqueles 20% de objetos que estão ali foram os primeiros 20% que foram deixados. E depois o memorial tornou-se cada vez mais bonito e cada vez mais sentimental, porque as pessoas já não punham só o seu cascol, punham mensagens com muito valor simbólico, muito valor emocional, não só para com o Presidente, mas também da relação que tinham essas pessoas com o próprio Presidente. Há ali muitas fotografias, dedicatórias, mensagens, cartões de sócio. Portanto, qual é que é o segundo passo do memorial, que é esse que vamos tentar fechar nos próximos meses? Em realidade já tínhamos um alinhamento para o mesmo, mas infelizmente fomos deixados ficar mal por um artista. Um artista, não um artista, mas um artista mesmo. Que podemos colocar das duas formas também é válido. E então, pronto, queremos lançar aqui outro desafio a outro artista ou outra artista, que é, no fundo, construir à volta dos remanescentes 80% de objetos que foram deixados no memorial uma peça de arte. Portanto, esse é um objetivo que queremos celebrar no que será o primeiro aniversário da morte do nosso querido Jorge Nuno Pinto da Costa. Portanto, é um objetivo que temos lançado. Portanto, vocês vão ver 20% do que lá está, mas tem muito, muito impacto. Portanto, percam ali algum tempo para ler as mensagens, que acho que
que é digno e está bonito. De resto, tenho uma continuação do bom dia. Eu vou sair porque vou para o Olival, a equipa principal regressou aos treinos hoje, depois temos aí um jogo histórico entre os nossos Dragões Vintage e a seleção da Eslováquia, que vai ser de certeza um entretenimento. Normalmente dá mais mazelas do que golos, mas vai ser um entretenimento e que vivam bem este dia do clube, vivam o nosso Futebol Clube do Porto, que esta seja uma grande época. Já sofremos o suficiente a época passada, portanto temos ambições renovadas, investimos muito na equipa, mudamos novamente para um treinador que sabe o que é o Futebol Clube do Porto, sabe o que é a relação carnal dos adeptos do Futebol Clube do Porto com o seu clube, a sua instituição, o que são os valores Porto, o seu sentimento e estamos todos de energia renovada. Agora, pés bem assentos na terra, porque os desafios são grandes, há uma santa aliança na capital, como vocês já bem perceberam, que quer o mal do Futebol Clube do Porto e nós temos que estar unidos mais do que nunca e unidos neste propósito. Temos um grande desafio pela frente. Estamos apenas na 8ª jornada, o caminho é longo e duro, apesar de termos esta bela equipa a oferecer estes jogos tão bem jogados, ainda falta muito caminho pela frente. É preciso foco, atenção, determinação, garra, espírito, ambição, tudo o que são os nossos valores da cidade, os valores do clube, e a partir daí tentarmos chegar ao título, que é o que nós mais queremos. Portanto, um bom dia a todos, viva o Futebol Clube do Porto! Obrigado. Bom, eu queria deixar simbolicamente aqui com vocês esta homenagem ao Paulo Bizarro. Isto é muitos de vocês conhecem bem, acho que muitas das pessoas organicamente acabaram por comprar esta camisola. Portanto, é o Jorge Costa traduzido na eternidade. Portanto, o Jorge Costa faria anos 14 de outubro. Portanto, nós vamos aproveitar essa data para nomear o Centro de Treino de Informação Desportiva do Olival como Centro de Treino de Informação Desportiva Jorge Costa. Portanto, vai ser um grande passo. Esta homenagem. Obrigado por sempre na vossa comunicação. Vou pedir ao nosso Presidente também que deixe aqui o seu registro para, bem no coração do dragão, a sua assinatura. Obrigado. Presidente. E agora aqui também de um artista, de um verdadeiro artista, que é o Gobi. Temos aqui, onde é que está o Gobi? Que está ali. Uma salva de palmas para ele, pela sua arte. Eu vou só tomar aqui a palavra. Eu, enquanto artista também, de outra área, conheci o Gobi. O Gobi é um homem da casa, ele trabalha aqui no Futebol Clube do Porto, não diretamente para o Futebol Clube do Porto, mas está aqui muitas vezes. O Gobi é uma pessoa super talentosa, um artista muito talentoso, que faz a sua arte com fogo e ele queima... Gobi. O Gobi já há muito tempo... Portanto, Presidente, temos artistas, o Gobi é de facto um artista de excelência, que tinha um sonho, este sonho já há muito tempo para
para cumprir, e penso que hoje cumpriu da melhor forma. Dia do Clube. Coração Dragão. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Um dia apareceu um senhor que era o presidente do Porto, que achou que devíamos ter um símbolo. E como o escudo da cidade do Porto tinha um dragão, esse senhor resolveu começar a chamar aos portistas dragões. Não sei. Talvez nunca saiba. Não sei se o Porto aprendeu com o Pinto da Costa ou se o Pinto da Costa ensinou ao Porto a ser Porto. Se foi ele que fez do clube indomável ou se foi o clube que lhe deu o destino de nunca parar. Se quando olhamos para o emblema vemos a marca das tuas mãos ou se são as tuas mãos que moldaram o emblema. Se as vitórias foram dele ou se foram apenas a consequência de um homem que nunca soube o que era perder. Não sei, talvez nunca saiba. Se quando dizia somos Porto, era um aviso ou uma promessa, se era um grito ou um destino, se era um lema ou um caminho, que agora seguimos sem hesitar. Se o Porto foi grande porque ele acreditou, ou se ele acreditou porque o Porto nasceu para ser grande. Se quando levantou a primeira taça já sabia que viriam mais, ou se quando levantou a última sabia que nunca mais seria a última. Se o Porto continua porque tem que continuar, ou se continua porque esse sempre foi o seu ensinamento. Se os que vêm depois saberão o que fazer, ou se basta olhar para trás e seguir o que ele fez. Não sei, talvez nunca saiba, mas sei que o Porto não termina aqui. Porque enquanto houver um adepto que erga a cabeça e acredite no impossível, o legado dele está vivo. E enquanto o Porto existir, Pinto da Costa nunca deixará de vencer. Por mais pontos que façam, por mais milhões que nos levem, por mais que nos hostilizem, por mais que nos esqueçam, nós havemos de mostrar que daqui nasceu Portugal e daqui há de continuar a ser o baluarte número 1 da nação que todos amamos. O céu está como o mar, cada vez mais azul. O Futebol Clube do Porto tem que ser suportado por 4 pilares: rigor, competência, ambição e paixão. Nós fizemos do Futebol Clube do Porto neste momento o maior clube da Europa, mas não queremos parar, queremos fazer o melhor clube do mundo. Quando a gente diz somos os dragões, quer dizer, somos os anjinhos, somos os gajos que vocês põem a mão no cachaço, vocês podem nos tentar lixar, mas atenção, nós somos dragões. Há de recordar todos os que honestamente no dia-a-dia lutam e honram a camisola do Futebol Clube do Porto. Quem está no Futebol Clube do Porto e sente o Futebol Clube do Porto faz parte da minha vida. E por mim, se estiver aqui uma bomba, eu espero que ela exploda. E então o homem que foi escolhido para tal sonhou que este clube havia de ser campeão nacional em todas as modalidades. Sonhou que este clube havia de ir a uma final europeia.
Sonhou que este clube havia de ter um estádio novo. Sonhou que este clube havia de ter o mais belo museu de clubes de todo o mundo. E sonhou também que quando terminasse o seu mandato, ou eventualmente os seus mandatos, deixasse um clube em que todos estivessem unidos, não à minha volta, mas à volta do símbolo do Futebol Clube do Porto. Muito obrigado. Somos Porto. Viva o Futebol Clube do Porto. Super Porto. Seguimos juntos. Acho que é impossível não nos sentirmos todos tocados e acho que a principal mensagem que fica aqui do nosso Presidente dos Presidentes é aquilo que ele nos pede no final do vídeo. Vamos seguir todos em torno do símbolo do Futebol Clube do Porto. E essa acho que é a grande mensagem. E agora, para dar início ao Porto de Eternidade, eu peço ao Rui Cerqueira para subir aqui ao palco. Alguém melhor do que ele para nos falar do legado de Pinto da Costa. Uma pessoa com décadas de ligação ao Futebol Clube do Porto, uma pessoa que acompanha de perto toda a história do Futebol Clube do Porto e que nos há de recordar aqui grandes momentos do nosso Presidente dos Presidentes, que todos tivemos a felicidade de ser conterrâneos, e que devemos realmente ficar com a mensagem que ele nos deu no final do vídeo, que acho que é isso que todos os esportistas devemos estar unidos à volta do Futebol Clube Porto. Obrigado, Rui Cerqueira. Vou-lhe deixar Paulo o palco e vou-lhe só oferecer um cascol do dia do clube. Vamos fazer assim. Então, fazemos já assim. Porque era assim que vinha ver os jogos nos anos 80, especialmente, já a começar nos anos 70, mas já lá vamos. Eu creio que, e antes de mais, agradecer aos Paulos e ao Bruno o convite. O Paulo Santos eu já conheço há 18 anos, quando entrei no Futebol Clube do Porto, foi das primeiras pessoas extra-clube, mas que fazem este trabalho na altura a começar aquilo que hoje se conhece como redes sociais e na altura com o blog dele, e ainda de uma forma, digamos assim, envergonhada por parte do clube, e assumo isso, fomos dando este espaço, e hoje o trabalho dos Paulos, do Bruno, é excelente, paralelo ao clube, como o Presidente já aqui destacou. É difícil estar aqui perante o Presidente e falar do nosso anterior Presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, e pensei em várias formas de começar, e uma vez que está aqui o nosso Presidente, que foi nosso treinador, vou começar, e creio que o ideal é partilhar algumas histórias. Eu vou começar com uma história que hoje não torno pública, hoje conto à família, digamos assim, mas que já tive a oportunidade também de contar ao nosso Presidente há uns anos, e que tem a ver com a história dele e com a vinda dele como treinador para o Futebol Clube do Porto. E, de alguma forma, marcar aquilo que é ou que era a intuição do Jorge Nuno Pinto da Costa. Nesse aspecto era uma figura única, com uma intuição. Obviamente que a intuição não é porque me apetece, porque acho que o André Vilas Boas dá um bom treinador, ou porque é bonito, ou tem olhos claros. É, obviamente, com base em experiências vividas, em perguntas que se fazem, e depois, provavelmente, tinha uma intuição superior, e provavelmente não, tinha uma intuição superior. No dia 10 de março de 2010, em plena desconstrução daquilo que foi o processo apitorado, o Presidente foi dar uma entrevista à Judite Sousa, no mesmo dia em que Luís Filipe Vieira dava uma entrevista ao Miguel Sousa Tavares na TVI. E fomos a Lisboa, à RTP, e de repente ficamos sozinhos no Altis, fomos antecipadamente, o Presidente foi trocar de roupa, tomou banho e estava a comer uma torrada,
e lançou-me assim esta pergunta, do nada: Rui, o que é que você acha do André Vilas-Boas? Na altura estávamos em processo, o Presidente estava em processo de escolha do futuro treinador. Obviamente que ele não queria que eu lhe dissesse que o 4-3-3 do André Vilas-Boas era muito bom, que eu percebia muito daquilo, não. E aquilo, na altura que eu tive a oportunidade de lhe dizer, que acho que era aquilo também que ele queria ouvir, de todas as opiniões que ele recolhia, para depois criar a sua convicção e, com base nessa intuição, escolher, eu disse-lhe ao Presidente: o André Vilas-Boas é alguém que estava muito bem, estava no Inter, adjunto do José Mourinho, tinha uma vida maravilhosa, escolheu vir para o último classificado, para a Académica. Sei que o impacto dos treinos dele nos jogadores é brutal, falam todos disso, passaram da água para o vinho, e quem faz isto tem uma estrela, eu acho que tem uma estrela. E ele olhou para mim e disse assim: eu também acho. E passado uns meses apresentou aqui mesmo nesta tribuna o treinador que conquistou para o Futebol Clube do Porto a última taça europeia em 2011. Portanto, isto é um exemplo daquilo que era a intuição e a forma como, com base nos factos que ia recolhendo, obviamente que de mim não queria que eu falasse de estratégia, queria também ter ali um conforto de uma percepção de alguém fora das pessoas que ele já tinha ouvido sobre, naturalmente, o trabalho desenvolvido pelo treinador. E creio que esta é uma marca muito grande, a fortíssima intuição que aquele homem tinha para tomar decisões. Depois, para identificar aquilo que eram os desafios e para identificar aquilo que podia levar o Futebol Clube do Porto a ganhar. E o Presidente André Vilas-Boas já falou precisamente aqui disso hoje, que é a Santa Aliança que existe em Lisboa. Foi identificada por Jorge Nuno Pinto da Costa em conjunto com José Maria Pedroto nos anos 70 e foi isso que nos trouxe hoje. E foi identificada ao mesmo tempo a raiz das gentes do Porto, a raiz de luta, de força, que podia levar-nos a conquistar alguma coisa que não conquistávamos há 19 anos. Diria também que nessa fase inicial, eu nasci em 72, portanto começo a vir ao estádio com 6, 7, 8 anos, o meu barómetro eram os meus primos, cachineiros, que me traziam ao estádio e que numa fase inicial, anos 70, o que eu ouvia mais era Oliveira, Gomes, Pedroto, não tanto ainda Pinto da Costa. Eu diria que Pinto da Costa teve esta sorte e esta facilidade de entrar em conjunto com Pedroto e ter esta mentoria, digamos assim, e depois teve o azar de perder, enquanto presidente, numa fase muito prematura, o mentor e o treinador, José Maria Pedroto, e aí teve que caminhar sozinho e demonstrar tudo aquilo que tinha dentro de si e passar a ser uma e não duas vozes. Mas eu remetia para esses anos, portanto teve esta felicidade, mas ao mesmo tempo, em conjunto com José Maria Pedroto, inicialmente, teve uma visão que eu tenho tido bem clara quando falo com antigos jogadores, como estão agora aqui o João Pinto e o Bandeirinha, nas conversas, eu gosto mais de chamar conversas do que entrevistas de carreira, que tenho tido, mesmo com o Dr. Domingos Gomes, com o professor José Neto, com toda essa gente que viveu esses anos, ele teve a visão, antes de todos, de dotar o clube de coisas que estavam à frente de todos os outros. Eu diria, estão aqui o João e o Bandeirinha, e depois também o Presidente, numa fase a seguir, também viveu isto. O Futebol Clube do Porto foi pioneiro em coisas como a formação da equipa técnica, a primeira equipa técnica com José Maria Pedroto, a estatística com o acrescentar de José Neto, mais tarde Domingos Pereira. Domingos Pereira era, no Futebol Clube do Porto, aquilo que hoje é um team manager. O Luís César, aquilo que hoje é um secretário desportivo, ou veio a ser no futuro. Não havia isto. Foi a visão, o departamento médico, o Dr. Domingos Gomes, na conversa que tivemos, lembra que tinha 6 metros quadrados e passou para 300 metros quadrados no departamento médico. Portanto, e ter esta visão de perceber que quando as pessoas propunham fazer isto ou aquilo, aceitar estas ideias, promovê-las, andar com elas para a frente, fez com que o Porto fosse muito avançado à data. Ontem, por exemplo, cruzei-me com um senhor que me disse: eu fiz as primeiras caneleiras em carbono para o Futebol Clube do Porto nos anos 80,
porque fui ao Futebol Clube do Porto falar dessa ideia. Os jogadores tinham umas caneleiras mais rudimentares e o Futebol Clube do Porto foi o primeiro, e o Pinto da Costa foi o primeiro a aceitar essa ideia e andar, se é novidade, se é bom, andar para a frente. Teve sempre esta percepção muito grande de construir coisas que nos faziam estar à frente dos outros. Então, nas conversas que tínhamos, os jogadores do Norte, que eram do Benfica, às vezes do Sporting, o João sabe isso, iam no carro, muitas vezes, do Domingos Pereira, com o Jorge Costa, com o João para baixo, porque o Porto é que tinha esse serviço já para os seus jogadores e iam a reboque que os outros não tinham e não percebiam, muitas vezes, porque é que o Porto já fazia coisas que eles só muito mais tarde viriam a fazer. Portanto, desde os anos 70, 80, e através destas conversas tenho percebido que o Futebol Clube do Porto começou a andar muito à frente em todos os processos de construção e de organização. Depois, mais tarde também, quando foi a reorganização do clube, já perto dos anos 2000, já em pleno anos 2000, também uma nova força, o Futebol Clube do Porto construiu uma nova força de organizativa, que foi um exemplo para a UEFA, para a Liga dos Campeões. Muitas das coisas que se começaram a fazer, as flash interviews, por exemplo, nasceram no Futebol Clube do Porto. Foi o Futebol Clube do Porto que deu o exemplo, os painéis transparentes para fazer as flash interviews com publicidade. Portanto, estivemos sempre à frente em muita coisa. Mas voltando depois, lá atrás, anos 80, a minha experiência é de adepto. Eu tenho 3 experiências: adepto, jornalista e colaborador, com o Jorge Nuno Pinto da Costa. Anos 80, a minha experiência de adepto e o meu barómetro, os meus primos, já era, e principalmente depois do desaparecimento, infelizmente, de José Maria Pedroto, era Pinto da Costa. Era jogadores, para nós, jovens, adolescência, mas começa-se a ouvir Pinto da Costa e creio que ele se transforma, nos anos 80, no primeiro presidente ídolo, digamos assim, a um nível semelhante a Madger, a Gomes, a Futre, a João Pinto, a Bandeirinha. Portanto, aquilo que eram os jogadores que as pessoas gostavam da mesma forma de um ídolo que era dirigente. E eu não me lembro, nessa fase, disso existir em qualquer outro clube. E era ídolo porquê? Era ídolo porque transportava na sua mensagem aquilo que todos nós sentíamos. E eu, mais tarde, na RTP, muitas vezes, era um happening, quando saíamos para uma reportagem em que estava o presidente do Porto, sabíamos sempre que íamos trazer novidades, que íamos trazer chamadas bocas fortes para as nossas peças, e eu comentava com os meus colegas, porque nós vivíamos ali aquilo que o Futebol Clube do Porto vivia. Um jornalista da RTP Porto tem um teto deste tamanho. Se vai para Lisboa não tem teto, tem o céu como limite. E eu dizia-lhes muitas vezes, eu não sei como é que vocês defendem de tal forma, ou melhor, como é que às vezes ofendem de tal forma o presidente do Porto só por ser o Futebol Clube do Porto e porque vocês são de outro clube, quando aquilo que ele defende é aquilo que nós aqui defendemos. Nós sentíamos-nos oprimidos. Se queríamos crescer, tínhamos que ir para Lisboa. Não havia hipótese aqui, não nos era permitido isso. Era como ao clube antes. E tínhamos muitas vezes essa conversa, às vezes chateávamos-nos com isso, e tinha muitos colegas que não eram do Futebol Clube do Porto. E eles foram crescendo nas gerações mais jovens, e o Presidente também falou disso, do crescimento hoje, do número de sócios, da massa adepta, vem desde aí. E uma das grandes críticas que naturalmente interessava aos jornalistas e aos comentadores de Lisboa fazer a Jorge Nuno Pinto da Costa era que aquele regionalismo bacoco não deixava o clube crescer. Obviamente que isso não é verdade e está traduzido nesta sala, está traduzido no crescimento do número de sócios, no crescimento do número de adeptos do Porto mais jovens. Houve uma sondagem há 3 dias que demonstrava que no Porto e no Grande Porto, basicamente, se está quase a tornar, não diria residual, mas muito pequena, a margem de adeptos que não são do Futebol Clube do Porto. E eu creio que aqueles que são da minha geração, e há aqui alguns que são de gerações ainda anteriores, viveram na escola, chegar à sala de aulas
e os portistas não estavam em maioria. E estamos a falar, por exemplo, em Vila Nova de Gaia. E hoje é difícil chegar a uma sala de aulas em que o portista não seja a esmagadora maioria. Esta construção tem a ver com tudo aquilo que foi a luta de Jorge Nuno Pinto da Costa. Obviamente que a conversa que eu tinha com os meus colegas que já eram adultos, eles não mudavam de clube, não se muda de clube como se muda de partido ou de roupa, não iam mudar de clube naquela altura. Mas os seus filhos começaram a identificar-se primeiro com a vitória, porque as crianças gostam de ser de quem ganha naturalmente, e depois com o crescimento, eu creio que se identificaram também com a cultura, independentemente da zona do país. Obviamente nós também não queremos que seja portista quem não se identifica connosco. Ser portista só por vaidade. Quem é portista tem que viver o Futebol Clube do Porto. Nós queremos ter aqueles portistas que sentem, que olham para estes vídeos, para estes 2 vídeos, e que sentem a pele de galinha, que sentem os olhos a ficarem vidrados. E, portanto, todo este trabalho, hoje chegamos aqui e podemos aproveitar e dinamizar este trabalho. E esta equipa do Futebol Clube do Porto hoje é muito, esta equipa deste ano é muito este Futebol Clube do Porto que foi construído nessa altura. E é muito construída também com base nos inputs que as pessoas de dentro deram aos jogadores que vieram, à fome que estes jogadores trouxeram, jogadores que hoje têm comprovadamente qualidade, mas não tinham tido a oportunidade ainda de jogar num clube da grandiosidade do Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa também fez isso com muitos jogadores, por exemplo, com o João e com o Bandeirinha. E a construção, eu estava há pouco a falar com o Paulo Bizarro das diversas formas que pensei para começar esta intervenção. A construção da equipa do Futebol Clube do Porto, campeão da Europa, é uma construção brilhante. Se formos lá atrás hoje olhar, para além dos miúdos que apareceram ali no início dos 80, o João Pinto, o Jaime Magalhães, os jogadores da casa como a Bandeirinha, aquela equipa tem 2, 3 jogadores que vieram de Lisboa, 2 deles campeoníssimos, que já tinham sido campeões nos grandes de Lisboa, o Eurico e o Inácio, todos reconheceram que foi importante trazer aquele grau de profissionalismo para o Futebol Clube do Porto. Depois tinha o início do trabalhar com os grandes players de agentes, de jogadores, Casa Grande, Madger, Melinar Zic, portanto eram jogadores já que foram descobertos para determinadas funções e já se começou a trabalhar com empresários que tinham peso no futebol, o Juan Figuer, e que começaram a trazer grandes jogadores. Depois o regresso de Fernando Gomes, que foi na altura fundamental, e mesmo o regresso de jogadores que transportavam a mística do Futebol Clube do Porto, mesmo tendo saído em determinada altura, como o Pacheco e o Sousa, mas não deixando sair aqueles que os substituíram, o André e o King. Portanto, esta construção é de tal forma brilhante e constrói-se um plantel com uma qualidade tal que chegamos à final da Taça dos Campeões sem Gomes, sem Jaime Pacheco, sem Lima Pereira, sem Casa Grande, e ganhamos na mesma. O João Pinto ganhou, pelo menos. E, portanto, eu creio que se vê aqui brilhantismo nesta construção desportiva, vê-se brilhantismo na construção daquilo que foi a organização do clube e, muito importante nesta fase 80s, 90s, portanto a partir dos anos 70, mas sobretudo 80, 90, que é o início da presidência de Pinto da Costa, a construção política também daquilo que era a organização do futebol. As alianças com Vieira de Carvalho, que era presidente da Câmara da Maia, mas simultaneamente da Assembleia Geral da Federação, com Adriano Pinto, mesmo com Pimenta Machado, Valentim Loureiro. Eu lembro-me que havia aqui uma conjugação, presidentes de Câmara fortes, o Fernando Gomes no Porto, na altura, e havia aqui uma conjugação forte de trazer para o Norte a força do futebol. E Pinto da Costa era o grande dínamo disto. E eu lembro perfeitamente de uma altura, eu creio que foi na SIC, em que havia grande polémica entre Pinto da Costa, Valentim Loureiro e Pimenta Machado. E convidaram os 3 para um debate em que estavam
a arder, a achar que iam zangar todos e que iam andar à estalada. E então, quando começa o debate, era meu querido António, que era o António Pimenta Machado, meu querido Jorge Nuno, e portanto chegaram lá e desconstruíram completamente em favor do Norte, em favor daquilo que era ter uma organização política desportiva no Norte, que foi importantíssima naquela altura, para que pudéssemos também pelo menos equilibrar mais. Não deixamos ter que valer o dobro dos outros para ganhar, porque também são dois muito fortes contra nós, mas conseguimos pelo menos equilibrar de alguma forma. E lembro-me, por exemplo, que como jornalista e como adepto das célebres Assembleias Gerais, que incendiavam os adeptos e que faziam com que o jogo a seguir, com os momentos a seguir, fossem coisas absolutamente brilhantes, não é? Quer dizer, um homem dizer, se tiver aqui uma bomba, eu quero que ela exploda e ninguém sai, toda a gente fica à espera que a bomba exploda, é alguém que consegue arrastar atrás de si quem quer que seja, e portanto eu era jornalista e também lá fiquei, portanto era jornalista, mas por trás disso sempre portista. A única mágoa que eu tenho na vida foi que aos 18 anos, quando comecei a trabalhar, deixei de ser sócio, porque havia aquela coisa, saímos da escola de jornalismo, nada de cartões de clube nem de partidos, e perdi o meu número, na altura 33.000, e depois, como meti sócio outra vez, já era impossível de recuperar, e portanto hoje estou nesse número, mas é a única mágoa que tive nessa altura, porque na realidade eu nunca deixei de ser mais ou menos honesto com a realidade a trabalhar, com ou sem cartão. E um abraço para o Sr. Lourenço. Quem não se lembra do som do trompete de Sr. Lourenço e os cânticos do Pinto da Costa Olé, não é? É algo que ficou naturalmente na memória de todos da minha geração. Portanto, houve esta construção organizativa, política, e quando eu há pouco falava, e depois já transportando, aí está ele. Digamos que entrou na deixa exata. Depois tive a experiência, naturalmente, comecei por aí, na história com o Presidente, sobre na altura, treinador do Futebol Clube do Porto, tive a experiência de trabalhar com Jorge Nuno Pinto da Costa durante 17 anos. Entrei numa fase difícil, que era a fase do apito dourado, e na altura lembro-me que o desafio era, estamos a perder isto, sobretudo na comunicação social, estamos a perder 2-0, vamos ter que ganhar 3-2. Obviamente que o ter sido ilibado nos tribunais foi aquilo que nos levou depois a ganhar, digamos assim, mas sobretudo nesse momento, e vocês hão de estar lembrados disso, o Futebol Clube do Porto tornou-se ainda mais profissional na sua organização. E eu lembro perfeitamente aquilo que hoje aqui temos, e que é uma marca de quem trabalha Futebol Clube do Porto, quem olha para o Futebol Clube do Porto revê-se na sua marca. O Futebol Clube do Porto tem uma imagem que começou a ser muito construída, esta imagem que estava sempre por detrás de alguém que representava o Futebol Clube do Porto nessa altura. Ou seja, nós tentamos demonstrar nesse momento que éramos ainda melhores em tudo, mesmo quando punham em causa as vitórias de 2003 e 2004, sem que ninguém dessa altura, que tivesse participado nessas vitórias, viesse dizer, calma lá, as vitórias são inquestionáveis, porque é que estão a pôr isto em causa e a pôr isto em tribunal. E na altura foi uma luta muito difícil. Lembro-me de momentos excepcionais, vou contar um, e que tem a ver com o humor de Jorge Nuno Pinto da Costa. Uma vez estávamos no Tribunal de Gaia, eu estive em praticamente todas as sessões dos julgamentos, todos, São João Novo, Vila Nova de Gaia, Gondomar, acompanhava sempre o Presidente, e havia uma senhora ali em Gaia, que eu acho que era o julgamento do Beira-Mar, do jogo com o Beira-Mar, que era um caso ridículo, e no dia em que é preferida a sentença, portanto o Presidente é ilibado, e nós tínhamos o carro atrás no parque de estacionamento. Vinha o motorista, vinha o Presidente, e eu vinha atrás com a advogada, com a doutora Lourdes, e vinha assim, geralmente ia cruzado, que era para falar com o Presidente. E a senhora, de feliz, atirou-se para cima do vidro e disse: "Oh, meu amor", para o Presidente.
E ele, ato contínuo, olha para trás e diz: "Oh Rui, deve ser para si." E, portanto, ir a qualquer sítio, ao tribunal, onde quer que fosse o momento mais formal, havia sempre esta informalidade, estávamos sempre à espera de diálogo de novo do Presidente. Por exemplo, outro dos momentos que eu achava absolutamente delicioso e que demonstra muito aquilo que era, Jorge Nuno Pinto da Costa era alguém que enchia uma sala. E era como um ímã para as pessoas que estavam à volta. Porquê? Porque as histórias dele, invariavelmente, eram sobre o Futebol Clube do Porto. A sua história e a do Futebol Clube do Porto, obviamente, confundiam-se, mas eu lembro-me, nós tínhamos a ceia, quando fazemos jogos fora, no estrangeiro, fazíamos por volta da meia-noite, trabalho cumprido, e tínhamos ali umas batatas fritas, uns ovos estrelados, umas cervejas, fazíamos ali uma ceia de staff. E o Presidente começou a ser um ferrinho na ceia. Não para ir comer, mas para ir contar histórias. Então ficávamos até às 2, 3 da manhã. Muitas vezes havia... O clube foi crescendo e havia jovens que iam sendo acrescentados à estrutura e que estavam pela primeira vez perante o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa e que estavam ali, nem tocavam na batata frita, nem no ovo estrelado, estavam ali quietinhos. E a certa altura já riam a bandeiras despregadas porque, naturalmente, ele estava à vontade com eles como estava com qualquer outra pessoa. E, portanto, tinha muitas particularidades também na sua forma de ser. Uma das particularidades, e se calhar conto aqui mais uma ou duas particularidades e dessa experiência, era, de alguma forma, a elegância em como colocava as coisas. O Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa raramente dizia que não, mas quando não concordava com alguma coisa, perguntava com um certo tom: "Oh Rui, acha que isso vai funcionar?" E nós já sabíamos: "Presidente, se calhar não, se calhar vamos fazer de outra maneira." Mas não dizia não, ou seja, não punha em causa imediatamente aquilo que era proposto. E também não pedia nada, também tinha esta particularidade. Às vezes, à quinta-feira, quando o Porto jogava em Fanzeres, geralmente ia de boleia comigo e depois vinha com o Ser Alípio. E à quinta-feira perguntavam-me, eu ia ver os jogos todos, das modalidades, não é? E Fanzeres era o nosso inferno do hóquei patins, ele adorava e adorávamos todos ir lá também, embora ansiássemos ter o nosso pavilhão. E ele à quinta-feira dizia: "Oh Rui, sábado vai ao hóquei." E eu ainda nem tinha pensado nisso. "Presidente, 4 menos um quarto, sai daqui." Portanto, não dizia sábado dá-me boleia ou... Tinha estas particularidades na forma, no trato e raramente o vi perder a compostura. Apenas quando estava a defender o Futebol Clube do Porto. E lembro-me de uma situação também em que deixou o Presidente da Liga, à data Hermínio Loureiro, de mão estendida, no meio de um círculo de pessoas em que estava, creio que era o Roquete, na altura o Presidente do Sporting, Supertaça Porto Sporting no Algarve. E depois de toda a desfaçatez que houve na altura da Liga em relação ao apito dourado, e chegou o Presidente da Liga e achava que, por estar muita gente, que ele ia fazer a concessão, e ficou com a mão estendida e andou. Mas raramente, só mesmo nesta situação, e porque estava em causa muito a sua figura, e o Futebol Clube do Porto é que perdeu a compostura. Geralmente tinha essa elegância, uma pequena boquinha, também en passant, como os jogadores sabiam, quando perdiam, às vezes à porta do balneário, mas eles dirão melhor que eu, aquela boquinha, não é? Para pôr as coisas na perspectiva certa. E, portanto, eu creio que já estou a falar há 20 minutos. Isto é o mais difícil. Não sei se corresponde àquilo que o Paulo pretendia, tentando complementar este excelente vídeo que por si só já dizia o que era Jorge Nuno Pinto da Costa, as palavras também do nosso Presidente que anteciparam isto. Isto são as minhas experiências, que basicamente as de adepto eu creio que são as de todos. Muitos têm experiências ainda melhores. Porquê? Melhores porque passaram o pior do Futebol Clube do Porto, passaram os 19 anos sem ganhar e depois viram, e portanto isto ainda exponenciou mais esse sentimento. E eu felizmente sou do Porto de Jorge Nuno Pinto da Costa, que começou a ganhar e que lançou as bases para continuarmos agora a ganhar e a poder continuar a ser um clube respeitadíssimo a nível europeu. E eu diria que dentro daquilo que acusavam, e se calhar para fechar, Pinto da Costa de ser aquele regionalista bacoco, que nós somos orgulhosamente
mundiais, temos uma dimensão mundial, mas orgulhosamente regionais. E, portanto, eu creio que isto é algo também que faz parte de nós, faz parte do nosso ser e que nunca deixaremos de ser aquele portista, aquela pessoa que fala mais alto ou que diz um palavrão e que em Lisboa acham piada quando estamos a perder, acham muito a piada a forma de nós falarmos, mas quando vamos ganhar à Luz e ao Alvalade já não acham tanta piada e depois criam algumas confusões para nos tentar apanhar. Portanto, eu creio, Paulo, que era basicamente, se calhar, esta a passagem que pretendiam para os painéis a seguirem, que vão estar seguramente pessoas muito mais formadas e informadas para falar também sobre esse Futebol Clube do Porto. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado. Por este momento. Foi espetacular. Agradecer ao Rui Cerqueira por partilhar connosco estas memórias e nos manter viva a memória também do nosso Presidente dos Presidentes. Vou-lhe pedir só também, obviamente, para deixar a sua marca aqui no coração do Dragão. Entretanto, depois no início da tarde, iremos ter novamente o Rui Cerqueira aqui connosco para nos falar da mística de Jorge Costa também. Agora, neste momento, vamos fazer um pequeno coffee break, um pequeno intervalo. Porque também, para vocês também conviverem, porque também é feito disso este evento. Queria só dizer duas coisas. Nós vamos ter, mais para o final do dia, o sorteio de uma camisola que está ali autografada por todo o plantel do Futebol Clube do Porto e de uns livros também. E eu agradecia, durante o dia todo, podem passar ali no espaço do Dr. João Lima, preenchem um pequeno formulário para se habilitarem depois ao sorteio. Podem fazer agora, podem fazer durante o horário do almoço, durante o coffee break da tarde, mas eu vou lembrando também disso, que teria todo o gosto que passassem ali no espaço do Dr. João Lima, que tanto nos ajuda para que o dia do clube seja uma realidade. Obrigado e bom convívio durante 30 minutos. Super Porto. Seguimos juntos.